Quando eu devo sair do CLT para começar a empreender? Se essa também é a sua dúvida, então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é Mariana Souto, especialista em marketing digital e Instagram para negócios, e nesse vídeo eu vou falar com você sobre qual é o momento de sair do CLT e começar a empreender. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, @marianasoutomarketing, inclusive segue lá se você ainda não me conhece, se ainda não me acompanha, e já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se fizer sentido para você, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Vamos lá! Eu decidi fazer esse vídeo baseado na minha experiência de sair do CLT e começar a empreender. Para quem não me conhece, há 3 anos eu saí de uma carreira de mais de 7 anos trabalhando com marketing em empresas aqui na minha cidade de Florianópolis e eu comecei a empreender 100% online usando apenas o meu Instagram. E logo nos primeiros meses ali, logo nos primeiros 3 meses que eu saí do CLT e comecei a empreender 100% no digital, eu já estava ganhando mais de 3 vezes o que eu ganhava na época do CLT. Por esse motivo, muitas pessoas me perguntam o que eu fiz, como que foi o meu processo e tudo mais, como que foi essa transição. Então eu tenho certeza que essas dicas que eu vou trazer aqui vão poder te ajudar de alguma forma nesse processo e se fizer sentido para você, coloca aí, né? Você faz isso também. Vamos lá, a primeira coisa que eu comecei a fazer, que foi bem importante nesse processo, foi eu tive um modelo para seguir. E essa é a primeira coisa, tenha um modelo para seguir. Antes de eu começar de fato a empreender, né, eu tinha essa vontade, mas eu não fazia ideia do que fazer. Então eu não sabia se eu abria uma loja, se eu abria um e-commerce, se eu tinha uma loja de camisetas, se eu abria uma agência, enfim, eu tive várias ideias, mas eu não sabia exatamente o que fazer. E chegou um momento que eu me deparei com uma pessoa no Instagram mesmo, que também era profissional de marketing, que também era publicitária por formação, que também tinha vindo de uma carreira no corporativo de muitos e muitos anos. Essa pessoa é a Caroline Caracas, vou até colocar o arroba dela aqui para vocês conhecerem. E quando eu vi a Carol no Instagram há 3 anos, ela fazia o que eu faço hoje, né? Ela vendia mentorias, ela vendia consultorias, ela fazia stories, fazia lives, gerava conteúdo, tinha cursos. E quando eu olhei para ela, eu me enxerguei nela. Eu vi nela uma possibilidade, um futuro que eu queria para minha vida. Então a primeira coisa que vai fazer com que você tenha mais clareza de como começar a empreender tenha um modelo bem definido, tenha uma referência e escreve aí no seu caderno, no seu bloco de notas, o que essa pessoa faz. No caso da Carol, ela fazia vídeos, ela se posicionava no Instagram, ela tinha um canal no YouTube, ela fazia podcast, ela tinha curso. Você vai anotar também o que você pode vender. Então, no meu caso, na época, eu coloquei ali que eu poderia vender mentoria, poderia vender consultoria, poderia vender cursos, poderia fazer workshops. Então, você vai anotar o que essa pessoa faz e o que você poderia vender. Segunda coisa que você vai definir, e eu acabei de ver que eu cortei aqui, na verdade, a segunda coisa eu falei no primeiro. Então recapitulando, você vai ter um modelo para seguir, você vai escrever o que essa pessoa faz e o que ela vende, não é o que você vende, é o que ela vende, tá? Porque isso vai te dar uma clareza de por onde começar. E o segundo ponto, você vai definir o que você vai vender. Agora sim é o que você vai vender, tá? Então, no meu caso, como eu falei para vocês, eu defini que eu iria começar vendendo consultoria, mentoria e que depois eu faria um curso também de Instagram na época para ensinar as pessoas a começarem a usar o Instagram nos seus negócios. Terceiro ponto, eu comecei a me posicionar antes de sair do CLT. Isso é uma coisa que eu recomendo muito que você faça. Qual que é o erro da maioria das pessoas? É querer sair do CLT ou sair do seu emprego, mudar a carreira completamente antes de começar a se posicionar, antes de validar se a sua ideia vai dar certo ou se está no caminho certo. Se vai dar certo é meio difícil a gente saber, né? Mas se experimentar nesse ambiente. Não faz isso, não joga tudo pro ar e sai correndo e começa a empreender. Começa fazendo isso paralelo ao seu trabalho. Por quê? Porque empreender por si só é uma montanha-russa e se você nunca empreendeu, se você nunca fez nada parecido com isso algum dia na sua vida, possivelmente você vai se assustar, possivelmente você vai se sentir inseguro e essa insegurança, essa baixa energia vai interferir nos seus resultados.
Então, não começa chutando o pau da barraca, queimando a ponte e começar a empreender do nada. Começa paralelo ao seu trabalho. Então, comece a se posicionar no Instagram, no digital, antes de fazer essa transição. Comece se posicionando, gerando conteúdo, oferecendo o seu trabalho. Faz isso paralelamente ao seu trabalho, tá bom? Número 4, pague as suas contas. Também, o objetivo aqui é você não ficar ansioso, não ficar ansiosa. Quando eu decidi que eu queria começar a empreender, eu comecei paralelo ali ao meu trabalho, me posicionando no Instagram, gerando conteúdo, já fiz ali as minhas primeiras vendas enquanto eu estava no CLT mesmo e comecei a planejar essa minha saída do CLT. Uma das coisas que eu fiz foi quitar as minhas contas. Quando eu falo em conta, gente, eram aquelas contas de gastos que eu tinha, às vezes de comprar uma roupa, não contas fixas. Então, se você tem, por exemplo, prestação do seu carro, você paga aluguel, isso aí dificilmente você vai conseguir quitar, né? Mas quita a maioria das suas contas, aquilo que você puder quitar, quite. Por quê? Para você conseguir ficar mais tranquilo e focar realmente em começar a empreender. Tá? Então, na época, eu fiz isso e eu também conversei com meu marido, falei para ele desse meu desejo de começar a empreender. Na época, enfim, até hoje eu sou casada, então eu tinha um parceiro, eu negociei isso com ele e ele estava ciente também de que, se fosse preciso ele segurar as contas em casa, ele iria fazer isso. Então eu sei que para cada pessoa é uma realidade diferente, mas aqui eu estou contando a minha realidade. Possivelmente, se eu morasse sozinha, eu teria um outro planejamento, seria diferente. Mas isso foi o que eu fiz. Então, quite as suas contas, se organize em relação a isso para você conseguir fazer esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma que não te gere uma cobrança, um medo, uma insegurança. 5, comece paralelo ao seu trabalho. Acho que eu até já comentei algo parecido com isso, Então, você vai começar a se posicionar no Instagram, gerar conteúdo e vai fazer isso, número 5 aqui, paralelo ao seu trabalho. Muitas pessoas, e eu sei que isso não é uma coisa que é fácil de fazer, porque não é um processo tranquilo, Eu lembro que quando eu fiz esse processo paralelo ao meu trabalho, eu fiquei por cerca de 3 meses nisso, o que até é considerado rápido para a grande maioria das pessoas. Eu conheço pessoas que levaram aí 1 ano, 2 anos nesse processo de trabalhar paralelo, ao emprego CLT. Mas o fato é que esse processo é um processo que é difícil, sim. Possivelmente você vai trabalhar dobrado, triplicado. E eu lembro que foi a época mais difícil, assim, que eu mais dei duro na minha vida, porque eu tinha que trabalhar à noite, tinha que trabalhar no final de semana. Quando eu não estava lá no meu emprego CLT, eu estava gerando conteúdo no Instagram. Cada brechinha que eu tinha no meu dia, antes de ir para o trabalho, no horário do almoço, no horário do lanche, eu estava ali produzindo conteúdo. Quando eu voltava, eu aproveitava para fazer stories, para criar conteúdo. No final de semana, eu fazia mentoria, eu atendia. Então, sim, foi um tempo bem difícil e possivelmente esse processo vai ser mais difícil, tá? Mas eu quero que você tenha clareza de que faz parte do processo para você chegar onde você deseja e para você fazer também uma transição mais tranquila. Ainda seguindo nessa questão de fazer paralelo ao trabalho, logo nos primeiros meses ali, na verdade no meu primeiro mês me posicionando, tendo clareza, fazendo as coisas certinho ali no meu Instagram, eu já tive as primeiras vendas e já comecei a fazer mentoria na época. E o que acontece? Quando você começar a ter resultado, já tenha em mente quando que você vai sair do seu trabalho CLT. Por que é importante você ter em mente? Para que você não fique se enrolando, Para que você não fique levando com a barriga e às vezes nem conseguir focar tanto no seu empreendimento e nem no CLT. Então coloca uma data para sair. Claro que você vai fazer isso com muita consciência, mas não fica esperando a hora perfeita, as condições super ideais. Coloca uma meta, pode ser uma meta de clientes que você quer alcançar, pode ser uma meta de tempo, mas defina uma data para você sair. Então, mesmo que você já tenha conseguido ter os primeiros clientes, você está conseguindo levar os dois, paralelo, é interessante, se você realmente quer focar no seu negócio, realmente quer empreender, que você coloque uma data limite para você sair.
do seu emprego, tá? Então, é lógico que você não vai sair igual um doido, como eu falei, você vai começar a se posicionar, você vai oferecer o seu serviço, você vai divulgar o seu trabalho. Conforme você for captando esses clientes, você vai perceber se você já tem o valor suficiente para pagar suas contas, ou seja, se é o mesmo que você já ganha no seu CLT ou mais do que isso, enfim. Se for o suficiente, eu recomendo que você já delimite uma data para você sair. Porque o momento perfeito, ele não existe. Se você ficar esperando as melhores condições, você vai ficar empurrando com a barriga, vai ficar distribuindo a sua energia e você não vai fazer a sua transição. Então, mesmo que não esteja tudo 100% perfeito, se você tiver essa possibilidade, faz essa transição. Foca ali no seu empreendimento, porque aquilo que a gente foca cresce. Quando eu percebi que eu já estava tendo, com um pouco de movimento que eu fazia, eu já estava tendo resultado, então eu percebi que se eu realmente focasse os meus esforços ali no meu Instagram, em criar conteúdo, em melhorar o meu serviço, em melhorar os meus produtos, eu tinha certeza que aquilo ali iria crescer. Então, faça isso. Se você quer ver esse conteúdo completo, com todas as dicas de como começar a empreender, de como começar a se posicionar, eu vou deixar aqui o link de um podcast meu super completo, que está lá no Spotify, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Me conta aqui se essas dicas te ajudaram, me conta aqui se você está nesse processo de começar a empreender, se você tem algum medo em específico, compartilha aqui comigo que eu quero poder te ajudar, eu quero conversar com você aqui nos comentários. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba para você seguir, @marianasoutomarketing, porque todo dia tem muito conteúdo novo por lá, diariamente. Um beijo grande e a gente se vê num próximo vídeo.